Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o Max e hoje eu vou lhe ensinar a trabalhar com arquivos com emenda. Então se você precisa fazer um adesivo grande e ele precisa ter emenda, como que você vai preparar o arquivo de forma correta para fazer a impressão e na hora da instalação dar tudo certo? Então já curte esse vídeo aí, se inscreva no canal e fique até o final para você ver todos os detalhes de como é feito esse procedimento. Bom, pessoal, sem mais delongas, bora para o vídeo. Já vou levar em consideração que você já está com seu arquivo pronto e precisa apenas preparar para impressão. Então eu estou aqui com um arquivo que ele tem 6 metros por 2 metros de altura. Ou seja, para produzir ele eu vou ter que fatiar ele na vertical para fazer as emendas. Galera, lembrando, sempre que for fazer um adesivo para parede ou qualquer outro material, o ideal, o recomendado é sempre emenda na vertical, ou seja, você vai partir ele na vertical para facilitar a instalação. Exceto quando o instalador te fala que é mais fácil fazer uma emenda na horizontal, aí você vai e faz a emenda na horizontal, mas eu não recomendo porque é muito mais difícil de instalar. Então, bora lá, vamos começar aqui. Lembrando, todo texto convertido em curva, pelo amor de Deus, gente, não esqueça, texto, a gente não trabalha com arquivo com fonte, não trabalha com efeito de sombra, com efeito 3D, todos esses efeitos têm que ser convertidos. Sombra você converte em bitmap e os outros efeitos também. No caso, as curvas, os polígonos você converte em curva sempre, tá? Quadrado também sempre converte em curva, pode dar problema. Então, a principal coisa, verifique se está tudo convertido antes de começar e faça um Power Clip. Como você vai fazer o Power Clip? Você vai selecionar tudo, segurar a tecla Shift e clicar 2 vezes aqui na ferramenta retângulo. Pronto, ele já criou um retângulo no tamanho total da arte. Tá vendo que tem os pontinhos aqui marcados na arte? Significa que o retângulo, assim que você criou, ele já está selecionado. Você vai pegar a ferramenta de seleção, segurar o Shift, clicar aqui na parte externa onde não tem arte, segurar e arrastar e selecionar todo o objeto com o Shift selecionado. O que ele vai fazer? Ele vai entender que você não quer o objeto que já está selecionado e quer apenas a outra parte. Pronto, feito isso, você pode dar um Ctrl X que o retângulo continua aqui, ó, certo? Ele ignorou o adesivo, porque eu acho que ele já estava selecionado também. Então, vamos dar um Ctrl Z. Vamos lá, novamente, ó. Estou com o quadrado selecionado, seguro o Shift e seleciono toda a parte externa. Dou um Ctrl X, tá só o quadrado aqui. O que eu faço? Crio um quadrado aqui de fora só para ativar o Power Clip, ó. Tô aqui, ó, Power Clip dentro. Galera, tem várias formas de fazer isso. Eu faço assim porque eu acho mais prático. Entro no Power Clip, seguro o Ctrl e clico em cima do Power Clip, deleto o quadrado e dou um Ctrl V. Ou seja, a arte está dentro do Power Clip. Tá vendo que tá a bordazinha azul? E tem o concluir aqui do Power Clip. Clique em concluir, pronto. Já estou com a imagem só. Então se eu arrastar aqui, ó, eu não vou deformar minha arte. Bom, agora vem a parte de fazer a separação, a divisão do adesivo. Como que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que entender com qual adesivo que eu vou imprimir. Tem várias larguras de adesivo. Tem adesivo de 60 centímetros, tem adesivo de 1 metro, tem adesivo de 1,20, tem adesivo de 1,5, tem adesivo de 2 metros. Porém, quando a pessoa vai instalar, você tem que pensar na praticidade. Quanto maior o adesivo, mais difícil é para a pessoa fazer a espatulação. Ou seja, se o adesivo tem 1,5, ele tem que esticar o braço lá na frente e voltar. Então o ideal é trabalhar no máximo até 1,20, ou seja, 1 metro a 1,20 é o ideal para fazer a emenda do adesivo. Então bora lá, vou fazer um quadrado aqui, um retângulo, e vou dimensionar só a largura dele para o tamanho de 1,20. Aí galera, converse com o impressor de vocês e verifique qual que é a largura da bobina. Aqui a nossa bobina tem 1,25 m mais ou menos de largura e a área útil de impressão é até 1,22 m.
por segurança, eu uso sempre o Invite. Então, posiciono aqui no início da arte. Agora, vem o processo de fazer a repetição. Eu aperto mais o teclado, seguro e arrasto, segurando o Ctrl, ó, que ele mantém o alinhamento, ele não vai desalinhar, e coloco aqui ó, um pouquinho sobreposto, que eu tenho que sobrepor sempre 1 centímetro. E depois seguro a tecla Ctrl e a letra D e vou duplicando até saber quantas emendas eu vou precisar para fazer essa arte. Ou seja, aqui, repare que sobrou um pedacinho do adesivo aqui, ó, que eu estou tendo que fazer um adesivo, mais uma camada de adesivo, onde eu vou usar aqui só uns 5 centímetros. Então não faz sentido usar o adesivo de 1,20, que eu vou ter muita perca. O que eu faço? Deleto e faço de novo. Vem aqui, põe um adesivo de 1 metro, posiciono no início de novo, vem, ó, vou pôr seca agora, ó, e duplicar, Ctrl D. Deu certinho. O que acontece? No adesivo de 1 metro, eu tenho ele até 1,06 m. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele com 1,02 m, que eu tenho segurança. Vou mudar de novo. Vem aqui, 102, alinho e faço o processo de novo. Cara, perfeito. Ou seja, aqui ainda sobrou um pedacinho. Ele vai encolher porque a gente tem que fazer a sobreposição. Como que funciona a emenda? A emenda, você não pode deixar o corte seco, porque na hora que você vai fazer a emenda, pode ser que ele fique quebrado, que ele fique um pedacinho da parede aparecendo, e você não quer isso. Então o que a gente faz? A gente sobrepõe um adesivo em cima do outro. Ou seja, essa arte vai bater em cima dessa e vai dar o acabamento. Ou seja, eu vou pegar esse adesivo e fazer ele sobrepor 1 centímetro. Ou seja, essa parte aqui da letra V, ela vai estar tanto impressa no primeiro quanto no segundo adesivo. Na hora que eu for aplicar o segundo adesivo, ele vai cair aqui em cima, dando acabamento, e não vai deixar aparecer a parede. Qual que é a forma mais rápida de fazer isso? A gente vai usar os recursos do CorelDRAW. Eu venho aqui, ó, com a seleção separada, eu já sei que eu estou usando um adesivo de 1,02 m, certo? Então eu venho aqui, lá na seção onde eu vou duplicar o arquivo e ponho as medidas. Eu quero que ele mova só no eixo X, então eu vou pôr aqui 1 centímetro de sobreposição, ele é 102. Para ficar com 1 centímetro de sobreposição, eu diminuo 1 centímetro, então vai ficar 1,01 m. E aqui no eixo Y, eu zero ele, porque quando eu apertar a tecla Ctrl mais D, ele vai andar 1,01 m para o lado, ou seja, já vai sobrepor. Vou fazer? Ctrl D, de novo, prontinho. Bom, já tô com as áreas delimitadas, certo? Eu seleciono tudo, dou um Shift Page Down para ir para trás. Para quê? Para ficar fácil de selecionar o Power Clip que eu criei. O que eu vou fazer nesse caso aqui? Como eu tenho um pedacinho que está sobrando aqui, eu vou expandir a arte para dar uma sangria. Porque quando você vai fazer uma parede, o ideal é você fazer ela sempre sangrada, ou seja, se esse adesivo aqui tem 2 metros por 6 metros, significa que a parede ela deva estar com 1,90 m por 5,90 m mais ou menos, porque o adesivo é sempre sangrado para evitar faltar material. Nesse caso eu vou aproveitar e sangrar mais ainda para a lateral. Então eu venho aqui, dou um Ctrl Q para converter o quadrado em curva, clico 2 vezes e vai ativar a ferramenta Forma. Eu seleciono os 2 pontinhos aqui, clico num dos pontinhos, seguro com a tecla Ctrl e arrasto para o lado. Eu expandi o Power Clip. Agora está na hora de eu expandir a arte para cobrir todo o material. Galera, aqui vai do bom senso de vocês. Vocês não devem esticar a arte do cliente à torta direita. Então o que eu faço? Nesse caso eu venho aqui na arte, desagrupo tudo, pego só o fundo, duplico e arrasto para o lado. Esticou, certo? Agora eu venho, seguro o Shift, Page Down e envio ela para trás. Vocês vão reparar que a arte manteve o mesmo tamanho, porém aqui no final, ó, deu uma leve repetida.
Cara, isso aqui é a área de segurança, não tem problema, certo? Então, tá pronto a arte que eu vou utilizar e agora eu vou separar o adesivo. Para isso, eu vou selecionar os adesivos que eu criei aqui, né, as marcações de 1,2 m, vou agrupar, Ctrl G, agora com eles agrupados vou segurar Shift, selecionar o Power Clip e vou vir aqui na barra de ferramentas, aqui na parte de cima, vou fazer a interseção. O que ele vai fazer? Onde tiver interseção dos quadrados que eu criei com a arte, ele vai separar elas. Prontinho. Já criou. Aqui agora eu tenho 3 objetos. Eu tenho a interseção, já está separadinha. Eu tenho o Power Clip original, que eu vou deletar. E eu tenho os quadrados que eu demarquei para mim fazer a separação, que eu também vou deletar. Agora, para você se organizar, o que você vai fazer? Você vai desagrupar isso aqui e vai mover um adesivo para cima e outro para baixo, um sim e um não, para que você tenha certeza que está sobreposto. Então eu vou pegar aqui o número 2, o número 4 e o número 6 e vou arrastar ele para baixo. Aqui você já consegue ver que o adesivo está sobreposto. Tá vendo a marcação aqui? Ou seja, o adesivo se repete. Nessa parte aqui é onde o instalador vai vir, pôr essa marca aqui em cima e vai bater a impressão certinha no adesivo. Certo? Pronto. Agora, como que eu vou fazer na hora de facilitar a vida do instalador? Porque o cara vai pegar o adesivo, vai lá para instalar, ele não tem essa visão holística que a gente tem aqui no Corel, ele não vai ver a arte inteira. Então ele não sabe por onde começar. Então o que eu vou fazer? Eu vou identificar cada um deles para que na hora que imprimir, aqui saia o rótulo. Esse aqui é o adesivo 1, esse é o adesivo 2, esse é o adesivo 3. Então na hora que ele pegar o adesivo, eu já sabe por onde começar. Eu já sei que eu tenho 6 pedaços de adesivo, então eu vou criar 6 textos aqui. Então aqui, no texto, o máximo de informação que você puder pôr. Então a gente vai colocar aqui adesivo fosco. Pode pôr o nome do cliente, então vou pôr aqui Parede Inspira Print. O tamanho final dele, que é 6 metros por 2. O tamanho que está cada pedaço de adesivo, que é 1,2 por 2. Pode pôr entre parênteses aqui, ó. 1,2 por 2. E aqui eu vou começar a identificar a parte. Essa aqui é a parte 01. Pronto, agora eu vou pegar, selecionar tudo isso aqui, ó, Ctrl Shift setinha para cima, Ctrl C, vou lá no final, dou um Enter, Ctrl V. Faço 02, 03, 04, 05, 06. Criei o texto, dou um Ctrl K para quebrar as linhas, ou seja, cada um desse aqui é um. Seleciono tudo, alinho com a base do adesivo e vou movendo todos eles para cá e lá. Só que a forma mais fácil, sem você ficar tirando o zoom da tela, se você for clicar aqui e arrastar, vai ficar muito difícil, eu trabalho assim, ó. Dou o zoom próximo até ver essa parte do adesivo aqui e faço o seguinte, ó. Pego o último e movimento até chegar perto da borda. Solto tudo, seguro o Shift, clico no outro, clico, seguro e arrasto, seguro Ctrl e põe na mesma posição. E faço isso com todos eles. O que acontece? Ele vai movendo automaticamente todo o texto para a posição correta do adesivo. Pronto. Olha lá. Viu que legal? Você sabia fazer isso? Pronto. Agora o que eu faço? Seleciono todos eles, aperto a letra E para alinhar na vertical, ou seja, todos eles estão na mesma posição verticalmente. O que eu faço agora? Venho aqui, aproximo ele da arte para não ter perca. Pronto. Agora eu pego todos os outros adesivos e trago para a mesma posição. Seleciono e, ó, como que eu vou fazer de novo? Seleciono os que eu movimentei e, por último, eu seleciono o objeto de referência. Eu vou pôr o primeiro
E aperta a letra, solto tudo e aperta a letra T para alinhar no topo. Tá tudo alinhado. O que a gente vai fazer agora? Eu vou agrupar o texto com o objeto que vai ser impresso. Para isso, antes de fazer isso, eu venho aqui, ó, converter em curva, Ctrl mais K. Converti em curva, agora eu venho. Segura a tecla A, para selecionar, só encostando assim, ó, você segura a tecla Alt, clica por fora, segura e arrasta. Vou de novo. Alt, clico e arrasto. Selecionei tudo. Dou um Ctrl G e movo ele para o lado. Para mover sem ficar bagunçado, galera, é só segurar Ctrl, tá? Bora lá. Alt, clico, segura e arrasto. Ctrl G e movo para o lado, segurando Ctrl. De novo. Alt, seleciono, Ctrl G, clico e arrasto, ó. Só que a partir do momento que eu estou arrastando, eu seguro o Ctrl, ele trava, ó. Pronto. Mesma coisa. Quando você segura o Ctrl, ele trava. Aí o que você faz? Você solta o mouse primeiro, depois solta o Ctrl. Prontinho, galera. Tá criado cada adesivo com emenda. O Corel tem um recurso muito bom, só que eu não gosto de usar muito, que é exportar tudo isso aqui de uma vez. Porém, a gente está falando com arquivos de 2 metros por 1. 6 arquivos, muito pesado, eu não recomendo. Eu prefiro fazer 1 por 1. O que eu faço? Eu já fiz o texto. Lembra que eu dei um Ctrl C aqui, ó? Tá com o texto salvo? Eu utilizo ele para nomear o meu arquivo. Então vem aqui, dou um Ctrl E, vou lá na pasta e põe o nome, parte 1, ok, JPEG, exportar. Aqui vem a parte mais importante, galera. Muita atenção nessa parte. Modo de cor. Se é foto, pode deixar RGB. Se não for foto, CMYK. CMYK. A transformação aqui, vamos lá, CMYK. Não marca essa opção sobreposta, tem que estar sempre desmarcada. Aqui, ó, muita atenção, tem que estar sempre branco, qualidade máxima, certo? Vamos lá, o avançado. Galera, olhe sempre a parte avançada. Se uma dessas duas opções aqui tiver marcada, vai dar pau na sua impressão. Então, às vezes você manda um arquivo, o impressor fala, não consigo imprimir que tá dando pau. Uma dessas duas opções está marcada, ou progressivo ou otimizado. Isso aqui nunca deve estar marcado, tá? O resto você deixa normal como tá. Vamos aqui na parte de transformação. Um adesivo desse tamanho, galera, não tem necessidade de exportar com muitos dpi. Eu gosto de exportar um material desse aqui com 150 dpi. No tamanho real, tá? Mantém o tamanho real, verifica se não vai mudar o tamanho, certo? E sempre manter proporção, tudo direitinho e dá um ok. Vou fazer isso com todos os outros. Ctrl V, parte 2. Mesma coisa. Como eu já configurei 150, tá ok. Agora, espera trabalhar o Corel e vamos fazer com todas as partes. Vou dar uma acelerada nessa parte aqui para vocês não ficar sofrendo. Atenção, galera, agora é a parte também muito importante. Como dizia Albert Einstein, uma pessoa inteligente resolve um problema, o sábio previne. O que a gente faz agora? Eu vou pegar todos os arquivos que eu exportei e vou jogar aqui no Corel. Para quê? Para me conferir se não deu nenhum erro de exportação. Cara, isso aqui é um Corel, isso aqui é um computador, é um processo de ripagem. Então pode dar problema sim. Então confiram. Vou pegar todas as artes e arrastar aqui para dentro do Corel. É pesado? É pesado. Tem que ter um computador bom? Tem que ter um computador bom. Então paciência, galera. Nesse processo aqui, eu consigo identificar os arquivos que eu exportei em CMYK e RGB. Se eu exportei um CMYK e outro RGB, vai dar muita diferença de tonalidade. Então o que eu faço? A conferência.
Primeira coisa que eu confiro, se o tamanho tá certo, tá batendo, perfeito, só de olhar você já vê, e veja a informação se ele tá em CMYK ou RGB, certo? Como você faz? Você clica nele, vai no rodapé do Corel e verifica se tá com a informação CMYK ou RGB. Tudo certo, o arquivo está pronto para imprimir. Seu serviço foi concluído com sucesso. Galera, não tem problema sair a bordinha preta aqui, porque é onde a pessoa vai usar para refilar. Então, se você tem uma arte que ela tem branca, tem que sair a linha preta para refilar e depois fazer a sobreposição, certinho? Lembrando, sempre troca ideia com o instalador para ver qual que é o melhor modo de adesivar esse material. Às vezes está fazendo uma divisória e essas divisórias já tem os gomos e ele quer aproveitar para disfarçar a emenda justo no gomo, ele vai te pedir um adesivo com 1,20, outro com 1, outro com 1,20, outro com 1, outro com 98. Então, respeitem o pedido do adesivador. Ele que vai instalar, ele sabe o melhor processo, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E se você chegou até aqui, tá na hora do bônus. Quanto custa fazer um adesivo desse? Bora lá fazer esse orçamento? Mais uma vez, planilha Plus aqui. Então, vou cadastrar o cliente, Inspira Print. O que é o serviço? Plotagem de parede. O que é o material? Adesivo fosco. Então, AD fosco. Opa, eu quero ele laminado? Não, eu vou fazer um orçamento com ele laminado também. Vem aqui, ó. Vou copiar, colar. Vou pôr aqui o fosco laminado. Fosco. Adesivo fosco laminado. Ó, adesivo laminado fosco. Acabamento. Refile. Eu já quero pegar o adesivo pronto para instalar. Qual que é a quantidade? São 6 peças dessa, com a medida de 1 e 2. Então, 6 unidades. 102 por 200. Perímetro não precisa. Quem está exportando esse arquivo? Eu mesmo ou você. Vem aqui, ó. Copio. Colo. E temos aqui o valor do material já refilado e pronto para instalar. Então, só o adesivo vai custar R$600, já refilado, pronto para instalar. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. R$100 cada adesivo de 1 metro por 2, refilado. Certo? Agora, o adesivo laminado. O que é? Opa, pus errado aqui, galera. Olha o erro aqui. Você é burro. Não é recorte, é só impressão. Que coisa absurda. Então é o fosco só. AD Prêmio Fosco. Tá vendo? A gente erra também. Pô, eu achei, tava vendo, tava caro aí. Ó. Vamos lá, R$465 vai custar para você fazer na Fácil de Imprimir esse adesivo de 6 metros, ou seja, 6 pedaços de 1 metro por 2, 465. Vamos ver quanto que é? Ó, 465 dividido por 6, R$77,50 cada adesivo desse. E pessoal, na Fácil de Imprimir você pode mandar a arte inteira que nós mesmos partimos aqui, só que você tem que mandar as orientações, tá bom? E se ele for laminado, o que é laminado? A gente vai pegar o adesivo e vai adesivar por cima dele uma camada de adesivo transparente. Brilho ou fosco, fica a seu critério. Aqui no caso a gente escolheu fosco e já vai entregar refilado por 771. Quanto vai sair? Igual 771 dividido por 6. 128 e o outro ficou 77. Aí você mostra para o seu cliente. O laminado você vai poder lavar, não vai estragar fácil e vai durar enquanto existe parede, tá bom? Desde que seja interno. Externo, ele está sujeito aos raios ultravioleta, o que pode danificar o material mesmo laminado, tá bom? Se você é empresário de comunicação visual, manda para o seu arte finalista, manda para a sua equipe de design para montar o material da forma correta. E o preço sugerido de venda, galera, sem instalação, hein? Aqui não está incluso o valor da instalação. É R$1.060, R$1.800 só de adesivo, tá? Aí você calcula sua mão de obra, instalação, deslocamento e
faz o cálculo para o cliente, tá bom? Bom, pessoal, se você gostou desse conteúdo, já sabe, se inscreva aí no canal. Se você ainda não se inscreveu até agora, corre, clica aí no botão de se inscrever, ative o sininho, curta. E no próximo vídeo eu vou estar ensinando como fazer emenda para lonas. Então, se você tem uma lona e ela precisa ter mais que 3,15 metros de largura, eu vou te ensinar o processo correto. Então, se você quer fazer, um exemplo, uma lona de 27 metros por 5 ou mais, ou uma lona de 9 por 9 metros, eu vou te ensinar o processo de como você vai fazer isso. É bem semelhante com o processo do adesivo, porém, tem alguns detalhes que vai ajudar na hora de fazer a emenda da lona, que pode salvar o seu acabamento. Eu sou o Max e eu fico por aqui. Tchau, obrigado, até a próxima!